ligar para um chinês agora e falar assim, cara, você confia no dólar? O chinês, ele fala assim, cara, eu tô evitando, não quero fazer uma transação em dólar. O chinês detesta o americano, né? Então, ponto. Segundo ponto, ligar para um americano e falar assim, cara, você confia no chinês? Né? O americano vai falar, cara, eu não tô querendo mais fazer negócio com esses caras. E a galera tá acompanhando aqui, estão perguntando qual que é as empresas que você está de olho em 2025? Então, eu vou começar que a gente chama top-down, né? Falar Sim. de ações aqui especificamente. A gente falou de Petro, acho que a gente já teve Petro um melhor momento para Petro especificamente, né? Então, até pelo contrário, se fosse apostar nesse resultado agora desse trimestre, acho que dá até para apostar contra, ver um resultado de novo fraco, pode ser uma reação negativa, né? E deixaria muito banco falando de blue chips, né? Principalmente Itaú e Banco do Brasil, né? Dá para chegar ali, se você quiser ser um pouco mais agressivo em banco, né? Deixa no radar, inclusive tá chegando num preço bacana de novo, novamente. A gente entrou ali abaixo dos R$ 30, 29 e pouquinho. O Banco Inter, tá? Então o Banco Inter, ele tem algumas características já de um banco relativamente grande, mas tem algumas características de um banco bem agressivo, um banco digital e que cresce muito, né? Até saiu notícia recentemente, hoje, que está expandindo aí as operações internacionais, enfim. E vem com um crescimento de lucro muito forte esse ano, tem expansão de retorno, né? De ROI especificamente. Inclusive, então já deixa no radar, né? Um banco que consegue unir tanto o small cap, tem as características de small cap e tem algumas características de blue chip. Não é o banco mais barato do mundo, do Brasil, porque ele embute um crescimento muito rápido, mas ele treina ali no múltiplo, talvez até parecido com o Itaú, o Banco Inter, né? Nesse nível de preço aí, 30 reais. Acho que tá R$ 30 por aí. Fechou hoje, mas abaixo de 30 acho que sem dúvida dá para encher a mão ali. Lógico, a gente precisa esperar um bom ambiente, mas o resultado desse ano vai ser novamente muito bom, de uma forma geral, né? E aí, quando a gente fala de small cap especificamente, acho que é aquele recado que o Luan falou. Primeiro, sempre tem aquelas empresas que dá para ali no trade, né? Pô, chega num preço patamar, enche a mão, fazer um trade ali. Mas se for para carregar, eu continuo preferindo empresas que têm potencial de crescer receita independente do cenário macro, da política, das besteiras que a gente escuta por aí todo dia, né? Empresas que estão gerando caixa, empresas, se possível, com desalavancagem, ou seja, sem dívida, né? E, se possível, também empresas que pagam bons dividendos. Tem empresa ainda com todo esse cenário? Tem, né? E não quer dizer necessariamente que essas empresas vão subir sozinha, né? Quer dizer que vai subir 50% semana que vem? Não. Mas você tem muito argumento para falar, pô, tô entrando num papel que tem todos esses fundamentos, né? Só que um dos fatores que a gente vem falando assim é que não tem, de certa forma, demanda por ações, né? Então, assim, É. só tem vendedor, 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 todo dia vendendo, né? Pessoa física vendendo, fundos vendendo, institucional vendendo. Aí algumas ações sofrem um pouco mais, mas estão baratas, estão sendo negociadas com descontos de uma forma geral, que a gente pode falar aqui agora, alguns cases também, né? Então, você acha que nesse momento, então, para a pessoa que tá aí, ela tem que investir em dividendos? Sempre, sempre. Se olhar. Porque agora o que vai segurar a É, ação, o é, preço da ação é o dividendo, é, né? é. E também vai te rentabilizar ao longo E do tem umas tempo. empresas assim que, pô, tão bem, mas não tão tão bem assim, mas do nada, dispara. Por quê? Anúncio de dividendo, né? Do nada. Mesmo a própria Petrobras, assim, por que que a Petrobras deslanchou 3, 4 anos e abril, de certa forma, quase não acompanhou, tal. É, o inverso é verdadeiro também. Empresa que não tem dividendo, tá alavancada, o pessoal bate mesmo. Se você olhar nos últimos 2 anos, 2023 e 2024, provavelmente a sua carteira, a minha carteira, a sua carteira, as melhores carteiras foram aquelas carteiras de dividendos, né? Com muito dividendo. Então, bancos, né, utilities, energia, saneamento, outras empresas mais previsíveis, né, indexadas à inflação, protegidas da inflação. Então, eu continuo muita exposição em dividendos, né? Então, pegar uma ação, uma carteira com uns 10 papéis, 3, 4 papéis de dividendos para dar uma segurada na volatilidade. É E, importante, né? e se fosse fazer assim pra gente, vai, falar 3 cases de dividendos? Você colocaria Banco do Brasil, que é o primeiro Banco que do você já Brasil, falou. colocaria. O segundo, qual que é? Cara, é uma empresa que, puta, trouxe volatilidade um pouco, mas a gente voltou para a carteira agora, recentemente, né? Que tem uma questão política ali que não deveria ter, mas a gente voltou para a carteira agora, é a Copasa, né? Porque acontece, se você pensar em termos de geração de caixa, a Sabesp é melhor, em termos de
que a gente chama, tem um indicador que chama-se earnings yield, né? A gente olha pela geração de caixa. A Sabesp está muito boa, na nossa opinião tem mais upside até do que a Copasa. Mas para dividendo, a Copasa nesse preço tá bem melhor, né? Então tem Copasa, a gente surfou muito bem ISA Energia, a ISA Energia voltou ó, com tudo, né? Eles quebraram, foram malacos, né? Quebraram ali em 3 parcelinhas, né? Distribuindo dividendo parcelado, tem muita empresa fazendo isso, né? De uma forma geral. Empresa de utilities como um todo, então CEMIG, a própria End, enfim, de uma forma geral, mas eu teria uma participação grande de bancos, com certeza, nessa parcela de dividendos, né, de uma forma geral. Petrobras teria uma posição muito pouco. E né? Vale? Puta, Vale, sabe o que a gente fez? Hum. A gente reduziu, a gente gosta de Vale, acha Vale barato, só que acontece, se a gente até olhar teve até um indicador ontem, né, que eu mandei também, acho que no projeto de ontem, lá para quem é membro do projeto, tem um indicador do Goldman Sachs, que ele pega as 500 empresas americanas, né, do S&P 500, e ele compara com as empresas cíclicas em relação às defensivas. Nos últimos 30 dias, a gente bateu um pico desse indicador e vem caindo cerca de 20%, ou seja, as ações defensivas ou estão subindo 20% no relativo, né? Ou elas estão caindo menos, né? Sim. Por exemplo, a tecnologia está caindo 40% e as defensivas estão caindo 20%, né? Então, essa diferença, essa relação, ela nunca esteve tão visível em relação às empresas defensivas, né? Então, provavelmente o investidor aqui também no Brasil está começando a olhar esse indicador. Para assim, pô, peraí, o que a gente fez? A gente reduziu, a gente mantém ainda, mas a gente reduziu toda a nossa posição em empresas cíclicas, né? Quem que é cíclicas? Petrobras, Vale, deixamos um pouco de Gerdau na carteira. Essas são um pouco das posições, mas estão bem menores hoje. Por que que acontece? Se o assunto, pelo menos no curto prazo, é recessão no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo, essas empresas não vão andar. A gente vai ver petróleo a $100 tão cedo, né? A gente não vai ver minério de ferro a $200, né? Tudo mais constante. Então, toda essa guerra comercial acaba afetando muito a empresa cíclica, né? Cíclica é commodity, né? Principalmente commodity, petróleo, mineração, né? Siderurgia também um pouco, de uma forma geral. Então, a gente reduziu bastante a posição em cíclicos, né? De uma forma geral. Embora a gente goste de Vale ainda, né? Ô, Sari, e você, nesse momento, o que você acha sobre o Bitcoin? Qual que é a sua visão? O que o mercado tá Cara, falando? isso aí é polêmico. Essa daí é polêmico demais, né? O Bitcoin. Eu tenho um pouquinho na minha carteira, bem pouquinho mesmo, eu não vendo. Eu deixo lá na minha carteira, seguro a oscilação. Tem várias formas, né, de atuar no Bitcoin, né? Eu concordo com um relatório, pessoal, até tô vendo aqui no Instagram, vendo que quem tá me seguindo, pessoal, esse é um outro relatório que eu posso mandar para vocês, né, lá no Instagram, Marco Saravale, né? Lembra lá de dar um alô lá, um joinha. O Luan precisa me ajudar a bater essa meta aqui, de chegar a 50 mil no Instagram. Já chega. Faltam 200, 300. E aí teve um relatório da BlackRock divulgado o ano passado, que eles falaram o seguinte: o único ativo que diversifica de fato a sua carteira é o Bitcoin. Né? Sério mesmo? Porque ele não tem correlação com nada, né? Ele anda do jeito dele, né? Às vezes você fala assim, não, tá andando junto com, lembra o ano passado? Anda junto com o Nasdaq. Agora Bitcoin é Nasdaq. Aí, verdade, o Nasdaq é alavancado 3 vezes. Não tem, ele tem o seu, parece um caminhar de bêbado, né? Tem uma teoria assim, né? Então ele tem a sua dinâmica, né, de uma forma geral. Então eu continuo sugerindo uma participação para todos os nossos clientes da consultoria, tem de 1 a 3% na carteira de criptomoedas, mas principalmente no Bitcoin, né? E tem várias formas de atuar no Bitcoin, né? Então eu continuo gostando. Tem um site, né? Até depois eu posso passar para vocês também, que ele mostra um pouco, como se você já viu esse site, ele forma como se fosse um arco-íris assim, e ele mostra onde tem os pontos de compra e de venda, assim, tem um pouco de FOMO, um pouco de, né, especulação tal no Bitcoin. Bitcoin Rainbow, Matheus? Isso. Você conhece? Já ouviu falar? Já vi, já. E aí, por exemplo, agora ele tá batendo num baita ponto de compra ali, numa linha mais azul, né? Então, provavelmente que ele tá sinalizando que os holders, aquele cara que compra para acumular Bitcoin, até o caso aqui, polêmica. Polêmica, de novo. A maior polêmica da semana passada foi a Cash, né? A Melius, né?
A Melius comprou 10% do caixa dela agora, $90 mil. E ó, já digo pro pessoal que tá chegando aqui. O pessoal da Melius vai vir aqui. Vai vir aqui? Pô, me chama. Vir aqui. Me chama pra eu Eles vão vir fazer aqui essa polêmica. Pra falar sobre esse caixa estratégico de Bitcoin. Caraca. Então eu tô em contato com eles. Se você me autorizar, me chama que eu legal. quero trazer essa polêmica na frente deles. Bacana. Então, se a gente olhar por esses indicadores, a gente tá vendo que os holders, aquele cara que vai, né, carregar, ele tá aumentando a posição no Bitcoin nesse patamar de preço, né? De uma forma geral. Mas é bom a gente lembrar que o Bitcoin é extremamente volátil, extremamente agressivo, né? Não acho que dá para ter uma posição muito grande, né, em criptomoedas. A gente tem uma carteirinha nossa lá que a gente faz um trade, então se a gente vê um movimento muito de queda, a gente joga ali no USDT, né? A gente tenta proteger um pouco a volatilidade. Tem várias formas de atuar. Agora, se a gente pensar nas últimas definições, né, é muito mais para comprar Bitcoin para longo prazo do que para vender nesse atual patamar de preço. Então, teve decisão semana passada lá do Trump falando assim, pô, vamos autorizar, tem alguns estados, né, uma discussão norte-americana, mas alguns estados já começando a discutir a reserva, né, as suas reservas em uma parte em Bitcoin. Então é uma discussão muito avançada lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não, a gente é muito distante, muito preconceituoso. Então eu continuo gostando para esse objetivo, né? Imagina se chegou um cliente e fala assim, pô, Marco, eu não tenho Bitcoin, compra agora. Né? Marco, eu vim com a minha carteira e eu já tenho 10% de Bitcoin. Fala, opa, peraí. Calma aí, dá uma segurada. Para de comprar. Né? Para de comprar. Então depende de cada investidor. E tem investidor que de fato não tem perfil. Né? Não nasceu para isso. Imagina, tem cara que me atazana aqui quando a ação cai 10%. Né? Imagina o Bitcoin. Imagina o Bitcoin quando cai 50% em 2 semanas. E, na verdade, o Bitcoin é um ativo que ele é altamente, né, líquido. Então, sei lá, se eu quiser vender todos os meus bitcoins, eu vendo agora. E então tem uma estratégia também legal, Marco, que eu falo muito, né? Eu converso muito, que vem muita gente de Bitcoin, que é o DCA. Ele fazendo Bitcoin, ele compra todo mês ali. O cara que, sei lá, quer comprar um pouquinho de Bitcoin. Todo mês compra $100. Abriu conta numa corretora, compra $100 ali e vai comprando todos os meses ali. É o holder, né? Esse daí é o holder. E se você for analisar a história do dinheiro, nada tem lastro, né? Então tudo causa inflação. O nosso real, ele é lastreado, como eu falei aqui, em fezes. Então cada vez mais o nosso real vale menos, né? O dólar, ele desvaloriza um pouquinho menos, mas também acaba desvalorizando. Então o Bitcoin, ele é justo. Eu falo que o Bitcoin ele é justo. Você sabe quantos unidades tem? 21 milhões. Você consegue ver se eu fizer uma transação para você. Eu mando para você, Marco, eu te mando o link, você confere que chegou na sua carteira. Todo mundo consegue ver, né? Então, esse é um ativo que eu acredito, sim, para pessoa ter na carteira. E pelo menos ali, sei lá, isso daí mesmo, 5%, tranquilo, e ele ajuda muito. Até uma... Só interromper uma análise adicional aqui, né? Teoricamente também, ele é contra o pânico. O que eu vou dizer aqui? Imagina ligar para um chinês agora e falar assim, cara, você confia no dólar? O chinês, ele fala assim, cara, eu tô evitando, não quero fazer uma transação em dólar. O chinês detesta o americano, né? Então, ponto. Segundo ponto, ligar para um americano e falar assim, cara, você confia no chinês? Né? O americano vai falar, cara, eu não tô querendo mais fazer negócio com esses caras, né? Então, vai chegar algum momento que vai se tornar, talvez, alternativa de transações, né? Por exemplo, moeda mundial? Ou não a moeda, assim, por exemplo, onde é que pode ter uma transação com um chinês com um americano? Vamos fazer uma transação da blockchain, né? Ou com Bitcoin, enfim. Então ela acaba se tornando uma alternativa também, que a gente chama a fiat, né? As moedas tradicionais. Enfim, só porque eu digo assim, em algum momento pode ser até visto como um antifrágil, né? Que a gente diz, né? Ali o Taleb fala, né? Você pode ser até um antifrágil o Bitcoin, porque acaba sendo a única alternativa. Porque você fala, pô, o euro não dá, né? Moeda chinesa não dá. O dólar, talvez, incerteza gigantesca com o Trump. E pode ser uma alternativa aí até de transação mesmo, né? Não, e se você analisar, o Bitcoin, ele tem uma propriedade que ninguém consegue parar ele, né? Então ele é imparável. Nenhum governo dos Estados Unidos, que é o mais poderoso, consegue parar, a China. Então ele é um ativo realmente resiliente ao longo do tempo, mas tem pequenas correções de 40%, 50%, 60%.
Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.